Vamos orar, irmãos. Bom, boa noite a todos, irmãos. Boa noite, Maria Eugênia. Boa noite, Joana, irmã Joana querida. Boa noite, Robson Lira. Os irmãos que estão na sala hoje conosco. Rodolfo Natali. Boa noite, irmão. João Martins Leal. Irmã Valéria Madureira, Sueli da Silva e demais irmãos que vão ao longo do estudo aí entrar. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Hoje o estudo é interessantíssimo, Daniel 7, Apocalipse 13, a besta que sobe do mar, a imagem aí, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. O irmão Rogério já está entrando na sala conosco, o irmão Robson Lira está com a gente na sala, nós vamos fazer uma oração, ok? Fique à vontade aí, os irmãos, para dar as considerações iniciais aí, cumprimentar os irmãos, fique à vontade. Boa noite a todos os amados irmãos que estão na sala. Vamos pedir direção do Espírito Santo de Deus para que ele venha nos dirigir nessa noite de mais um estudo, para que possamos ficar com os nossos ouvidos abertos para ouvir a sua voz. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos nessa noite, Senhor. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, de todas as nossas falhas, de todas as nossas transgressões, Senhor. Limpa, Senhor, os nossos corações de toda a mancha. Purifica os nossos pensamentos, Senhor, para que, neste momento, possamos apenas meditar na Tua Palavra. E que possamos ter, Senhor, a luz do Teu conhecimento, do estudo que o Teu servo hoje, o amado irmão Rogério, vai nos conceder nessa noite, Senhor. Amém. Que seja o irmão Rogério, mas que seja o Teu Espírito guiando e falando através do Teu servo, Senhor. Amém. Complexos que poucos entendem, Senhor. Só aqueles que têm realmente o desejo de aprender, aqueles que têm a disciplina de realmente estar no centro da Tua vontade, têm essa capacidade, Senhor, de ter esse respeito e que possamos, todos nós, diante, Senhor, das Tuas potentes mãos, sermos nessa noite, mais uma vez, abençoados, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e Te bendizemos. Amém. 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 Irmão Rogério, boa noite, irmão. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Boa noite. Fique à vontade. Ok. Para aqueles que estão iniciando, eu sei que está o irmão João Martins aí iniciando com a gente, e acho que está participando mais alguém aí com você, né, irmão Marcílio? E para aqueles que também estarão nos acompanhando ao longo, né, do tempo em que esse material estiver na internet, nós queremos apenas memorizar algumas coisas e reafirmar algumas coisas que já dissemos. Nós estaremos estudando sobre Daniel 7 e Apocalipse 13. Apocalipse 13 apresenta duas bestas, uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra, como pode-se ver na imagem, né, que lançamos aí. Essa imagem, irmão Marcílio, ela ainda não está aparecendo para os irmãos da sala externa, eu não sei se ela vai aparecer daqui a pouco, acredito que a hora que abre, né, começa a aparecer, mas existe em torno, principalmente do livro de Apocalipse, muitas dúvidas. Essas dúvidas são oriundas, acima de tudo, de uma série de interpretações equivocadas da palavra de Deus e da falta de conhecimento de algumas pequenas regras sobre o estudo da palavra de Deus, que em primeiro lugar, a própria Bíblia deve interpretar-se. Deus não deu a nenhum ser humano a capacidade de interpretação bíblica livre da própria Bíblia. Ou seja, né, qualquer elemento simbólico da Bíblia deve ser interpretado por ela mesma, né? Outra regra que confunde muita gente e a grande maioria de pastores e teólogos, que é esquecida, a Bíblia diz também
que é regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, você deve ter um conhecimento básico da Bíblia, dos vários elementos, porque você tem que buscar, às vezes, a decodificação simbólica de uma palavra que está, por exemplo, no Apocalipse, você vai encontrá-la lá em Isaías, você vai encontrá-la lá em Amós. Então, é preciso esse um pouco aqui e um pouco ali para poder entender isso. E também, outra regra, né, é dito na palavra de Deus, que Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos profetas, os seus servos. É outra regrinha, ou seja, nós podemos confiar plenamente que Deus vai estar revelando, né, àqueles que buscarem, àqueles que querem obedecê-lo, né, aquilo que ele revelou. E uma última regra final, que não menos importante do que todas estas, tudo isso é conceito para estudo da palavra de Deus, nos fala que nada há de novo debaixo do sol. O que foi, será de novo. Ou seja, não tem nada novo. Se você buscar na história, você vai ver que já houve cumprimentos da profecia no passado, e Deus permite que isso seja assim, para que a gente não se perca. Porque aí você, estudando a palavra de Deus com o que aconteceu no passado, você consegue olhar com segurança para o presente e também para o futuro. Irmão Marcílio, eu não sei por que não está aparecendo a figura para os irmãos aí. O irmão sabe dizer por quê na sala externa? Está sim, Rogério. Está sim, irmão. Está aparecendo. Será que é só a minha aqui que não está atualizado? Eu vou então entrar novamente na sala externa. Carregando, aparece uma imagem de carregando. Não está aparecendo nada. Não, mas não tem problema. O mais importante é que apareça para os irmãos, né? Não, minha única preocupação é que os irmãos não fiquem sem a imagem, tá? Porque, não, já entrou aqui. Eu entrei de novo e ela agora entrou, tá? É só dar um F5 aí que atualiza. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, vamos abrir o texto de Daniel 7. Daniel 7. A partir do versículo 19, Daniel 7, 19, é dito assim. É apresentada, né, são apresentados, né, em Daniel 7 uma profecia mostrando 4 animais que representavam os reinos que iriam dominar o mundo a partir de Babilônia. Já estudamos isso aqui, né? Esses animais representavam o reino de Babilônia, em primeiro lugar, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e finalmente, depois de Roma, que era o animal diferente que foi apresentado, apresentava-se o surgimento de um poder representado por um chifre pequeno, né? O alvo do nosso estudo hoje é exatamente esse chifre pequeno, né, relatado em Daniel, e também o que está relatado em Daniel capítulo 8, de forma rápida. Então, versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que como vimos é Roma, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, veja, 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, diante da qual caíram 3, daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência é mais firme do que a das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra aos santos e os vencia, até que veio o ancião de dias, foi dado o juízo dos santos aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuem o reino. Um ponto aqui que eu gostaria que os irmãos marcassem, eu olhava, versículo 21, eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Tá? Por enquanto, tentem gravar esse pequeno ponto aqui, que é uma, digamos assim, uma pista para que a gente consiga saber quem é essa ponta, que essa ponta é a mesma besta que sobe do mar, de Apocalipse 13, como nós já vamos ver. A partir do versículo daí 24, é dito:
quanto às 10 pontas. Essas 10 pontas são as nações que subjugaram Roma, já estudamos aqui também, né? As nações que eram ali representadas pelas tribos bárbaras, né? Os alamanos, os burgúndios, os érulos, os vândalos, os ostrogodos, enfim, todo aquele grupo de bárbaros que dominou Roma e ficou, e que acabaram dividindo a Roma da época imperial, que hoje nós conhecemos, né, pelas nações da Europa. Né? Os alamanos são os alemães, os francos são os franceses, os anglo-saxões, né, que são os ingleses, enfim, né, todo aqueles povos que nós conhecemos hoje como essas nações da Europa. E, então, versículo 24, quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, que são esses reis que hoje vimos, depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Mostramos aqui que na cadeia profética, né, esse chifre pequeno abateu 3 reis para que ele pudesse chegar à supremacia que ele buscava. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, aqui nós temos a apresentação desse poder em Daniel. Agora vamos cruzar de forma rápida com o Apocalipse para termos certeza que a besta de Apocalipse 13 é exatamente este mesmo personagem de Daniel 7. Em primeiro lugar, vejam Daniel 7, o versículo 20, que diz: uma boca que falava grandiosamente, e o 21 que diz: eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Então, uma primeira característica dessa ponta: fazia guerra contra os santos e os vencia e falava grandiosamente. Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 13, então, 13, que é onde identificamos este mesmo poder, lembrando sempre lembrando que Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação, conforme já temos visto aqui também, certo? Então, Apocalipse 13, versículo 6 diz, versículo 5 em primeiro lugar: foi-lhe dada uma boca. Note que lá nós vemos que era um chifre. Esse chifre tinha uma boca, então por isso diz foi-lhe dada uma boca, não tinha, foi-lhe dada, mostrando, né, exatamente essa aplicação que é feita com esse chifre. Depois é dito, para proferir grandes coisas. Note que Daniel 7 aqui fala que essa boca falava grandiosamente. É dito aqui também, voltando para Apocalipse 13, agora 5, grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 6, versículo 6, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. E o 7 diz, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Note que é o mesmo que achamos em Daniel 7, 21. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Note que é exatamente a mesma característica. Vamos ver mais. O versículo 25 diz, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse 13, versículo 5, nota aqui, é dito que os santos seriam entregues nas mãos desse poder por um tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo, irmãos, tempo na Bíblia é ano, certo? Tempo na Bíblia é ano. Então, se vocês, não é difícil agora para vocês poderem entender essa questão. Vejam só,
Se você pega de forma bastante simples, tá? Um cálculo rápido. Tempo, um ano bíblico, 360, mais tempos na Bíblia, quando você tem a palavra tempos não acompanhada do algarismo, é sempre 2. Ou seja, tempo 1, tempos 2. Quando diz 3 tempos ou 4 tempos, obviamente é acompanhada do algarismo. Se não houver o algarismo, é porque é sempre 2. Então, veja, tempo, 360, tempos, 720, e metade de um tempo, 180. Eu estou colocando aí no chatzinho, vejam aí a soma. Tempo, tempos e metade de um tempo. 1.260 dias proféticos, certo? Os dias proféticos são sempre não. Os dias proféticos permitem uma tabela de aplicação bíblica, isso é bíblico, em que dias em profecia são anos. Então nós temos 1.260 anos proféticos, ok? Bom, note aqui que em Daniel 7, que falamos aqui, 25, os santos seriam entregues nas mãos desse poder por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1.260 dias proféticos, ou 1.260 anos. Em Apocalipse 13, no versículo 5, falando deste poder, note os elementos como eles batem. 5. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Biblicamente, um mês tem 30 dias, 42 meses vezes 30, você chega exatamente no mesmo tempo, ou seja, 1.260 também. Ou seja, mostrando mais uma vez que o personagem de Apocalipse 13 é exatamente o mesmo personagem de Daniel 7. É dito também de Daniel, né, aqui, que ele, em Daniel, 8, é dito aqui também de uma visão de um carneiro e um bode. Nós já estudamos que o carneiro representa aqui a Grécia e a Medo-Pérsia, perdão, em Daniel 8:20 é dito isso, né, representa o carneiro a Medo-Pérsia, e o bode representa a Grécia. Porém, nós vamos ver aqui uma questão um pouco diferente nesse estudo hoje, que é como isso se aplica futuramente. Lembrem-se, lembrem-se que a profecia não tem apenas um cumprimento, né? Nada de novo debaixo do sol. O que foi, isto é o que há de ser, diz a palavra de Deus. Então, nós tivemos um cumprimento no passado, mas temos um cumprimento no futuro, né? Aquele carneiro com 2 chifres que viste, são os reis da Média e da Pérsia, né? E o bode, que vai aparecer aí com uma ponta, né? É dito, vamos ler o versículo 8, é dito, o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu, né? Então, nós temos aqui um elemento também, né, que é o bode que derruba o carneiro. Curiosamente, o carneiro tinha 2 chifres e o bode tem 1 chifre. Tá? Vamos agora, então, diretamente para Apocalipse 13, uma vez que detectamos também um segundo elemento aqui, em Daniel 7, e vamos estudar agora, com mais detalhes, as 2 bestas que sobem, uma do mar e uma que sobe da terra, uma vez que já temos aqui, né, de forma assim bastante clara, a questão desses 2 animais, tanto o bode quanto o carneiro. Apocalipse 13, então, falando da besta que sobe do mar em primeiro lugar, né, mostra o seguinte: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar. Então, primeiro ponto, ele vê subir do mar uma besta, e esta besta tinha
7 cabeças e 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Em primeiro lugar, vamos ver na Bíblia, lembrem-se, um pouco aqui e um pouco ali, no capítulo 17 de Apocalipse, versículo 15. 15. Disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e língua. Então, mar ou águas em profecia são, estou colocando aqui no chat para os irmãos, mar ou águas em profecia são povos, nações, multidões e línguas. Então, nós tendo já esse desdobre profético, nós encontramos então em Apocalipse 13, 1 de novo, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir dos povos, no meio das multidões, no meio de várias línguas, uma besta que tinha 7 cabeças, essas 7 cabeças não vamos estudar agora, porque não é o caso, vamos estudar mais à frente isso, e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então, vamos vendo os elementos aqui. Ela tem nome de blasfêmia. Na Bíblia, o pecado da blasfêmia é o homem tentar passar-se por Deus. Este é o pecado de blasfêmia na Bíblia. O homem tentar passar-se por Deus. Certo? Então, veja os elementos aqui. É uma nação que surgiria de um local extremamente habitado, tem nome de blasfêmia, ou seja, é um homem que tenta passar-se por Deus. A besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os de urso, sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Este poder, então, que viria, que surgiria, essa besta, ela é semelhante ao leopardo, ao urso, ao leão, e o dragão deu a ela o seu poder. Se os irmãos observarem em Daniel 7, é exatamente os animais que encontramos, né? Nós encontramos lá o primeiro, que era o leão, que era a Babilônia, o segundo, o urso, que era a Medo-Pérsia, o terceiro, o leopardo, que é a Grécia, e finalmente o animal que não se pôde identificar na fauna, aqui encontramos também o dragão. Agora é dito desta besta, que ela então, sendo semelhante ao leopardo, etc, 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 nós temos que encontrar quais são as características de cada um desses animais em Daniel 7, para que a gente possa saber do que se trata. Como já estudamos Daniel 7, nós podemos resumir aqui, tá? Então, ela é semelhante ao leopardo. O leopardo, então, era igual à Grécia. Isso quer dizer que este animal, esta besta que vem agora, ela vem semelhante à Grécia. A Grécia, ela foi conhecida por dominar uma extensão muito grande. Esse foi o grande diferencial, em primeiro lugar, da Grécia para os outros. Então, esse poder agora vai dominar mundialmente, certo? Segundo lugar, é dito da Grécia que ela, através do bode que vimos, tinha um chifre notável. Então, esta besta que vem agora, de fato, deve ser reconhecido como, né, um ser notável, que estará à frente desta besta. É dito também que ela tem os pés de urso, né? Pés na Bíblia é sempre mostrando aqueles que pisam, aqueles que estão contrários às coisas de Deus, aqueles que pisam as ordens de Deus, aqueles que pisam os mandamentos de Deus. A Medo-Pérsia, que representa o urso, vamos lá aqui então colocando urso igual Medo-Pérsia, para que os irmãos possam acompanhar isso. O urso então tinha como grande característica, ou a Medo-Pérsia tinha como grande característica o fato de que quando um rei da Medo-Pérsia decretasse uma lei, ninguém podia mudar. Então, esta besta de Apocalipse 13 decretará leis que, mesmo que depois queira voltar atrás, não vai poder mudar, né?
Já vamos falar um pouco sobre isso também, certo? Esse animal tem também boca de leão, né? O leão representava a Babilônia e, obviamente, o grande pecado de Babilônia, o grande pecado de Nabucodonosor como rei de Babilônia, foi erigir uma estátua para que as pessoas a adorassem. Ou seja, ele buscava exatamente isso, né? Criando, metendo-se contra Deus, fazendo-se passar por Deus, né? Então, a característica também deste leão é fazer decretos em relação à adoração, mas não só isso, né? Promulgar, inclusive, ensinos, obviamente, completamente errôneos, mas, acima de tudo, requerer adoração para si, que foi o grande pecado, repetimos, do rei Nabucodonosor. Então, até aqui, nós temos que a besta que sobe do mar, ela tem estas características, né? Bom, outra característica dela, versículo 2. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, dragão, que nós sabemos na Bíblia que é Satanás, dará o seu poder a ela. Ok? Então nós temos, vamos identificando elementos aí. Versículo 3. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Uma das cabeças deste animal, dessa besta, será ferida de morte, né? É mais um elemento, né? Mas a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu a besta ao seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Então, outra figura interessante. Ao adorar esta besta, está-se, na verdade, adorando ao diabo, ao demônio, né? Ao anjo caído, Satanás. Por isso, né, o perigo de não se conhecer essa besta, porque ao adorá-la se está, em realidade, adorando o próprio Satanás, né? Da mesma forma que quando adoramos a Cristo, estamos adorando em realidade o próprio Deus, e Cristo é o cabeça da igreja. Ao adorarmos esta besta, que é a cabeça de uma igreja contrária a Deus, estamos adorando Satanás, que é o pai da mentira, né? Versículo 5. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, já explicamos junto com Daniel, e deu-se-lhe poder para dominar por 42 meses. Então essa besta terá também 1260 anos ou dias de poder, certo? Outro elemento dela. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Versículo 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Então, agora, vamos desvencilhar de forma rápida esses elementos. Voltamos para Apocalipse 13 agora, versículo 1. Pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar, vi subir do meio dos povos, uma nação, ao mesmo tempo um homem. Lembre-se que na Bíblia, Babilônia e Nabucodonosor eram decodificados como sendo iguais, ou seja, uma nação, ela é chamada besta quando ela tem um rei que a faz uma besta, um perseguidor. Então, reino e rei são equivalentes em profecia, né? Inclusive para cabeças, né? Lembre-se que na estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, a estátua, né, tinha uma cabeça de ouro e foi dito a Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro, né? Cabeça na Bíblia é liderança, é líder, tá? Então nós temos, né, uma besta que sobe no meio dos povos. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Já falamos dos 10 chifres, são as 10 nações que estão a cargo dela. E nomes de blasfêmia. Só existe, já nesse primeiro versículo, só existe um poder que se pode colocar aqui. Primeiro,
que sobe do meio dos povos, existem muitas nações, né? As próprias nações que dividiam Roma, elas nasceram no meio dos povos, ou seja, não nasceu de um lugar deserto. São nações que vieram já no meio de outras nações que foram surgindo. Roma nasceu no meio de um local habitado. Aqui, né, nós não poderíamos só a partir dele identificar esse poder. Porém, é um fato que ele nasce no meio dos povos. Agora é dito que ele tinha nome de blasfêmia. Aqui já começa a separação. Na terra hoje há apenas um homem e um poder que comete este pecado, né? É exatamente o papado. Tá? Então, o papado e o papa são hoje, com toda certeza, os únicos que ensinam que o papa é Deus. A encíclica diz, o Papa não é apenas o representante de Deus na Terra, ele é o próprio Cristo feito carne. Então, eles exigem adoração, algo que é devido hoje somente, obviamente, a Deus. Então, o Papa, ao declarar-se Deus, o papado, ao ter um dogma, né, que ensina que o homem é Deus, preenche essa característica. Mas vamos ver as outras, para que a gente não erre. A besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão. O dragão deu seu poder, seu trono e grande poderio. O papado, finalmente, ele é parecido com a Grécia. É, sem dúvida nenhuma, o poder hoje na Terra que mais tem influência sobre as nações e com o maior domínio. Por quê? Não há local em que o papado não entre. E antes que alguém diga que os Estados Unidos preenche isso, lembrem-se, por favor, né, que o papado, ele tem, uma vez que o Vaticano é uma nação, é ele quem tem a hegemonia, ou seja, ele, como sendo um poder civil e ao mesmo tempo religioso, é quem domina de fato, inclusive sobre o próprio Estados Unidos da América, como os irmãos podem observar, inclusive, quando vem uma visita em que o papado visita, por exemplo, os Estados Unidos da América, e o presidente dos Estados Unidos deve estar ali no aeroporto esperando, inclusive, né, com vestimentas próprias, específicas. Vocês podem observar que todos eles têm que estar sempre de roupa escura e apenas o Papa de roupa clara, normalmente branca, mostrando quem é quem, mostrando quem está acima de quem, mostrando quem é puro, quem é impuro, etc, etc, né? E quando o presidente dos Estados Unidos visita, por exemplo, o Vaticano, ninguém, o Papa não está ali para recebê-lo. O Papa não sai do seu local para recebê-lo. O presidente vai até o Vaticano, inclusive, ali ele aguarda um representante, esse representante vem, né, anuncia a chegada e depois juntos eles entram até onde o Papa está. No passado, os papas diziam, inclusive, o seguinte, que tem até uma foto que vocês podem ver aí, mostra bastante claro isso, note que todos, inclusive os que estão no fundo, estão de roupa escura, né? É uma exigência de alguém que se diz superior, né? E, obviamente, que isso não é por acaso, né? Então, a todo momento, nós vamos, se nós prestamos atenção, nós vamos vendo esses elementos. Agora, veja o que diz mais, né? É dito, então, e ele tem essa característica, né, de ter um domínio realmente grande, é quase impossível um local que o Papa não entre. Curiosamente, os Estados Unidos da América não permitia que o Papa entrasse em território americano até o ano 1954, isso foi derrubado, e o papado hoje tem livre acesso a qualquer lugar. Ai da nação que barrar o Papa hoje, pode ter certeza que ela vai ter sanções terríveis. Só que, claro, não haverão ameaças. Simplesmente, né, diferente dos Estados Unidos que faz ameaça, o papado, né, sendo mais forte, sendo mais astuto, sendo aquele chifre que a Bíblia diz que tinha olhos, né, e uma astúcia, ele faz por baixo do pano e ninguém fica sabendo, né, só sente, né, depois o que aconteceu e aí, obviamente, né, é feito dessa maneira, né. Mas ele tem também a característica, né, do urso, né, ele decreta realmente leis, decreta dogmas que o mundo inteiro se curva a eles, né. Por exemplo, hoje,
nós temos a própria lei que foi mudada pelo Papa, né? Nós sabemos que a palavra de Deus ensina que a lei de Deus é o sábado, o papado mudou, né? O ano bíblico começa, em realidade, entre março e abril, o papado mudou, né? O dia de guarda, como falamos, foi mudado. Dogmas e mais dogmas, decretos e mais decretos papais, bulas papais, tanto que no passado, né, através dos seus decretos, foram mortos milhares de cristãos, né? Bom, então, né, este pés como de urso, ou seja, pisando a lei de Deus, pisando as leis dos homens, e pura e simplesmente, né, não conhecendo qualquer poder que não seja o seu próprio, né? Depois, nós vemos a boca de leão, né, a boca de leão, que serão os decretos e o arrogar-se a doação a si mesmo, né? O papado preenche isso também, como já falamos, só que aqui vem, quem dá de fato o poder ao papado não é Deus. O poder que o papado recebe é diretamente de Satanás. Por isso ele tem este poder todo, né, que aparentemente nenhuma outra nação teria. Versículo 3, viu uma de suas cabeças como ferida de morte. Se o Marcílio puder colocar para nós aí, existe aí uma imagem que eu mandei em preto e branco, que os irmãos podem observar, né? No dia 13 de maio, tá? 13 de maio, aqueles que talvez lembrem, né, que João Paulo II foi alvejado, uma das cabeças, né, note que diz aí, viu uma de suas cabeças, um dos líderes dessa besta do Vaticano, do papado, né, uma das suas cabeças foi ferida de morte, sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Esse cumprimento profético é um cumprimento mais próximo de nós, mas também é um cumprimento mais no passado, que foi no ano 1798, quando a França confisca o território do Vaticano e, ao confiscar o território do Vaticano, o Papa é levado preso também, o cabeça, então, é levado preso também, e nós encontramos, obviamente, um cumprimento aí profético, né? Vejam aí, né, esse jornal é da época, obviamente, né, Dor, balearam João de Deus. Agora, curiosamente, irmãos, 13 de maio é o dia de Maria, é o dia que, supostamente, Fátima apareceu em Portugal, né? Nada é por acaso, né? Nossa Senhora de Fátima, entre aspas, aparece em Portugal no dia 13 de maio, por isso até tem um corinho católico que diz a 13 de maio na Cova da Ilha, e aí vai contar sobre Maria, né? E é curioso também que João Paulo II diz que só escapou desse atentado porque quando foram atirar nele, o irmão Robson Lira está perguntando se tem dupla aplicação. Na verdade, são 3 aplicações mínimas. A primeira que é com o papado no passado, o Papa de então, em 1798, o papado recebendo uma ferida de morte, né? Já vamos explicar um pouco melhor isso quando avançarmos. O papado recebe uma ferida de morte, João Paulo II, como uma cabeça, recebe uma ferida de morte, e nós vamos ter uma nova aplicação futura, que não é o momento agora de colocar, e nem sabemos quando será o tempo, mas apenas atentem para esse detalhe. Muito curioso que tenha sido exatamente no dia 13 de maio, né, que é o dia, como dissemos, de Maria, e nada é por acaso. Tudo isso, o papado tem uma força muito grande de forjar as coisas todas, né? Então, nós temos até aqui, pelo menos, né, 2 aplicações já estipuladas, e vamos estar colocando essas 2 aplicações sempre para que a gente não se perca, né? E, irmãos, não sejamos inocentes. Lembrem-se que a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes como as pombas, prudente como a serpente, e devemos ser, simples como as pombas e prudentes como a serpente. Ou seja, nós podemos ser simples, mas não podemos ser enganados, não podemos ser inocentes em relação àquele que é o maior inimigo da igreja nesta terra, certo? Não vamos nos enganar com isso. Versículo 3, note que em 1798 é recebido
o Vaticano, a terra do Vaticano é confiscada por Napoleão Bonaparte, né, francês, através do general Berthier, só que diz que a sua chaga mortal foi curada. Bom, as duas aplicações aqui de novo, né? Em 1798 recebe essa chaga mortal, em 1929 Mussolini devolve o território ao Vaticano e devolve o poderio de novo ao papado. João Paulo II recebe essa ferida de morte, fica 12 dias entre a vida e a morte, entre aspas, né? Em coma, segundo, né, a história nos conta, claro, mas ele volta, e quando ele volta, a terra toda se maravilhou após a besta. Note que curioso, né, a aplicação, porque foi exatamente João Paulo II, né, que foi reconhecido como o Papa das multidões, ou seja, o Papa que mais agregou gente, que mais teve abertura. Né? Eu não quero aqui entrar num detalhe onde a gente não tenha certeza absoluta, mas bem poderia tudo isso ter sido forjado, porque é muito interessante que tenha sido João Paulo II, que tenha sido exatamente no dia 13 de maio, né, para a promoção da mariolatria. Lembre-se que o catolicismo, na verdade, é a religião da mariolatria, por isso, né, já falamos sobre isso. Roma tinha o Ave César, que era uma saudação às divindades, os Césares eram considerados deuses. Roma, o papado traz isso, e temos também o Ave Maria, que é um dogma também, né, por isso a mariolatria como essa religião do catolicismo, né? Bom, versículo 4, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? De fato, quem pode depois, né, de tudo que aconteceu, né, batalhar contra a besta? Quem é semelhante a ela? Que nação ou que poder hoje seria semelhante a ele? Nós temos os Estados Unidos, por exemplo, que tem um poderio bélico, mas Barack Obama ou qualquer presidente que já houve na Terra jamais pediu adoração, jamais usou da força do engano, né? Eles são maldosos, é claro, eles fazem um estrago violento onde vão, né? Mas eles não preenchem os requisitos da besta que sobe do mar, certo? Que é a mais forte. Nós temos uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. Estamos traçando aqui o perfil da besta que sobe da terra por enquanto, né? Do mar, perdão. Bom, é dito aqui então, versículo 5, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, né? Então, grandes coisas. O papado, em toda a sua hegemonia, já decretou mais de 1000 dogmas, né? Adoração a imagens, adoração a santos, né? A Assunção Virginal de Maria, confissão auricular, a lei de Deus, né, mudada, retirou-se o mandamento que diz não farás para ti imagem de escultura, né, mudou-se o 4º mandamento que diz lembra-te do dia de sábado, colocou guardar domingos e festas, etc, 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 né, grandes coisas e blasfêmias, né, arrogou-se também o ser Deus na terra, né, deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, né, o papado se estabelece como força única no ano 538, estamos falando como poderio, tá? E termina a sua chamada supremacia papal no ano 1798, ou seja, né, exatos 42 meses. No ano 538 o papado, né, se torna de fato um poder um poder único na sua característica, ao derrubar os ostrogodos, que eram a única nação ali, né, estamos falando de nações cristãs, irmão, esqueça as nações, né, os hinduístas, budistas, Confúcio, né, todas essas, nós estamos falando sempre do cristianismo, certo? Então, no cristianismo se torna o único poder religioso, né, para fazer frente a isso tudo. Então, no ano 538 até o ano 1798, como dissemos, né, o general Berthier leva aprisionado o Papa, e esse Papa morre na cadeia, e também confisca-se a terra, né? Então, 1260 ou 42 meses, conforme a profecia aqui indicava, né? Há um cumprimento futuro,
né, de um Papa que será a besta final, o 8º, segundo a Bíblia, e esse durará 3 anos e 6 meses. Agora será uma duração literal, ou seja, o Papa que será finalmente, né, o presidente da nova ordem mundial, ele irá finalmente, né, para essa luta final com um poder de 3 anos e 6 meses. O povo de Deus recebe 3 anos e 6 meses também de poder, assim como Elias pregou 3 anos e 6 meses, Jesus pregou 3 anos e 6 meses, João Batista pregou 3 anos e 6 meses. O povo de Deus futuramente vai pregar com poder 3 anos e 6 meses para ser uma testemunha contra o poder de Satanás, que durará também 3 anos e 6 meses, ok? Essa é a luta final. Não é o caso hoje o estudo de Apocalipse 11, mas o Apocalipse 11, curiosamente, apresenta 2 testemunhas de Deus. Conforme vimos, né, 2 testemunhas de Deus em Apocalipse 11, 2 testemunhas, entre aspas, do diabo em Apocalipse 13. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. E lá nós temos, né, as 2 testemunhas de Deus, que são representadas ali pela igreja pela igreja e pela perdão, amigos, me fugiu aqui o elemento, 2 oliveiras, perdão, e 2 castiçais. As 2 oliveiras são as pessoas cheias do poder de Deus, e os castiçais é a igreja, pessoas que também têm poder, mas não têm poder como as 2 oliveiras. As 2 oliveiras ali são representadas simbolicamente por Elias, que teve um poder maior, e os castiçais são representados ali por Moisés, que teve poder, mas não foi, por exemplo, trasladado ao céu sem ver a morte, né? Nós temos essas 2 testemunhas representadas por Moisés e João Batista, né, 2 homens que tiveram um poder muito grande, mas morreram, e temos Elias que subiu ao céu sem ver a morte, e Enoque, que também subiu ao céu sem ver a morte. É a diferença básica entre esses 2, né? Bom, seguindo nosso raciocínio, né, o versículo 6, então, diz, né, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. Já explicamos aqui, né? Versículo 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Foi na Inquisição que nós falamos aí. A Inquisição durou 1.260 anos, ou 42 meses, do ano 538 até o ano 1798, onde cristãos foram mortos aos milhares, né? E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Isso é um fato, né? Na época, inclusive, e vai acontecer no futuro com muito mais força, né? Versículo 8. Adoraram todos os que habitam sobre a terra. Aqui não se enganem, habitam sobre a terra não é o povo de Deus. Apocalipse 17 fala quem são os que habitam sobre a terra. Vou ler rapidamente aqui. Diz aqui, Apocalipse 17, versículo 8. A besta que viste foi e já não é. Note, aqui fala do mesmo poder, né? Foi perseguidor, não é perseguidor hoje. Vai subir do abismo. Deixou de existir uma época, sobe do abismo, volta e vai à perdição, né? E ó, nota aqui, 17:8, né? E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, os que habitam sobre a terra são os que não têm o seu nome escrito no livro da vida, e vão se admirar vendo o que vai acontecer. Por que o povo de Deus, por que os cristãos de fato não vão se admirar? Porque já estamos estudando, já sabemos o que vai acontecer. Então, não vai admirar a nós nem um pouco quando o Papa ressurgir e começar a perseguir os santos, quando começar a fazer o que a Bíblia indica que vai fazer. Não vai ser maravilha nenhuma para nós, uma vez que nós já sabemos que isso vai ocorrer pelos estudos que fazemos. Mas aqueles que habitam sobre a terra, os que não têm o seu nome no livro da vida, obviamente, eles vão se admirar vendo a besta que era e não é, mas que vai aparecer de novo, né? Obviamente, não é o estudo de agora, mas nós não temos dúvida nenhuma de que a besta vai voltar e que ela vai perseguir e matar os cristãos de novo. Então, para nós, não será motivo de
assombro ou maravilha nenhuma. Né? Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Né? Aqui, obviamente, não é quem tem orelha, irmãos. É quem tem ouvido. Né? É para ouvir, né? De verdade. Porque a profecia, a pessoa lê e não entende. Então é como se ela tivesse ouvido, mas não ouvisse. Né? Só que ele está dizendo que quem tem ouvidos, ouça o que está sendo dito, ouça o que a Bíblia está dizendo. Né? E o versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Né? Então, todos aqueles nossos irmãos que morreram no passado, obviamente, perseguidos violentamente, né, eles tiveram que ter paciência, né, e todos aqueles que, obviamente, os parentes e todos os irmãos de hoje, mesmo nós que no futuro vamos ver o papado fazendo de novo tudo o que fez, paciência e fé. A promessa é: se levar em cativeiro irá. Curiosamente, o papado levou milhares ao cativeiro, foi para cativeiro a cabeça, né? O Papa de então, 1798, foi levado ao cativeiro. Se matar a espada, necessário que a espada seja morta. Ele matou por causa da espada. A espada é a Bíblia. Ele matou porque cristãos na época liam a Bíblia, irmãos queriam aprender, e ele, então, acusando-os por causa da Bíblia, queimando Bíblias e tudo mais, matou milhares. Por causa da Bíblia, ele morreu. Como por causa da Bíblia morreu? Justamente porque, né, Deus mostra para o inimigo, né, que o seu povo é intocável, como ele diz, né, aqueles que tocam, né, nos filhos de Deus, tocam na menina dos seus olhos. Né? Então, e a espada, porque obviamente a espada é sinal da morte também. Né? Então, né, nós vemos que se cumpriu isso tudo com, assim, muita clareza. Bom, irmão Marcílio, nós falamos aqui da besta que sobe do mar. Eu acredito, né, que até aqui estamos de bom tamanho, porque se nós entrarmos agora na besta que sobe da terra, nós demoraríamos mais para aplicar, mas eu encerraria apenas com uma imagem que eu gostaria que o irmão colocasse, irmão, que é a tabela 666, tá? O irmão, coloque aí, por favor, porque vejam o versículo 18, e com esse encerramos o estudo sobre a besta que sobe do mar. Né? O versículo 18 diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, irmãos, muito se fala sobre a besta, muito se fala sobre a marca da besta, e é o chip, e é o www, e é o não sei o quê, e é o computador de Bruxelas, e é isso e aquilo. Irmãos, nós não vamos falar hoje da marca da besta, mas uma pista muito clara sobre a marca da besta, em primeiro lugar, é a besta, e não esqueçam disso, a besta é um poder religioso. Sua marca, portanto, tem que ser algo religioso. Irmãos, nunca esqueçam disso para não serem enganados. A marca da besta é uma marca religiosa, ok? Certo, irmãos? Então vejam, de novo, versículo Apocalipse 13, versículo 18. Eu pediria que alguém, por favor, colocasse esse texto aí para os irmãos ter bem claro. Apocalipse 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Então, em primeiro lugar, precisa ter sabedoria. Segundo lugar, calcule. Então, vamos lá, irmão. Calcular. Quando Deus diz calcule, calcule, irmãos. Não é para pegar, não, olha lá o computador de Bruxelas. Você não vai calcular o computador de Bruxelas. Calcule é o que é dito. É dito também que é número de homem. Então, não é um computador, não é www, não, é um homem. Certo? Notem bem o texto ali. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número 666. Então, irmãos, Deus está dizendo, calcule, é um homem, é 666. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular. Olhem aqui. Todo papa, sem exceção, se autodenomina vigário, filho de Deus.
João está na ilha de Patmos. João está na ilha de Patmos, que na época é uma ilha romana, está sob o jugo romano, certo? A linguagem é romana. Então, vamos para números romanos. A única forma de calcular é por números romanos. Se eu não tenho, por exemplo, 2 mais 2, eu não tenho isso. Só diz calcule. Então, eu tenho que encontrar. Todo papa se autodenomina vigário filho de Deus. E isso é uma blasfêmia. Por quê? Porque está dizendo aqui que ele é aquele que fez o sacrifício vicário. Cristo fez um sacrifício vicário, derramando o seu sangue por nós. Então, vigário, filho de Deus, está mostrando não que ele é um filho de Deus por adoção, ele está dizendo que ele é o próprio filho de Deus, que ele é o próprio Jesus. Então, vejam aí, vicários, V é igual a 5, I é igual a 1, C é igual a 100, A não é nada, R não é nada, I é igual a 1, V é igual a 5, S é igual a nada. Soma 112. Fili, F0, I1, L50, I1, I1, soma 53. D, D500, E nada, I1, 501, soma 666. Né? Repito, não existem coincidências nas coisas de Deus. Bom, alguém poderia ainda questionar, né? Sempre pode haver alguém que questiona. O irmão Robson Lira está colocando aí, interessante notar que a soma do nome João Paulo II também dá 666, é um fato, e Johannes Paulus II dá 666 também, né? Não é o caso agora, mas obviamente é um fato, os irmãos podem fazer essa conta em casa com tranquilidade, apenas lembrem-se, Iohannes, porque temos que usar o latim, né? Iohannes, Paulus, substituam o por V, Paulus, então nós temos 2 Vs aí, e segundo, né? Então nós vamos encontrar também o 666, né? E também todo papado se autodenomina Dux Cleri, tá? Dux, vou colocar aí para os irmãos, Dux Cleri, que quer dizer clero de Deus. Dux Clero, D é 500, V é 5, X é 10, C é 100, L é 50, E não é nada, R não é nada, I é 1. Podem somar aí que vocês vão ter também 666 no Dux Cleri. Tá? Então, com isso encerramos esse pequeno estudo, né? E, irmão Marcinho, fique à vontade, o irmão, para ver se há alguma pergunta, se há algum questionamento mais, e, obviamente, a gente daí estará encerrando com uma oração assim que isso for colocado, ok? Ok, Rogério. Eu vou, não sei se o irmão permite aqui. Eu estou ouvindo bem baixinho, irmão. Alô? Oi, irmão Rogério, melhorou? Melhorou. Eu posso compartilhar essa imagem aqui, irmão, quer ver? Para os irmãos. Uma segunda imagem que tem aí, tabela 666? É. Pode, fique à vontade, claro. Que é do jornal, tá lembrado? Fique à vontade, irmão Marcílio. Inclusive, se o irmão quiser ir antecipando com os irmãos, ver quem tem alguma pergunta, alguma coisa que queira, né? Se tiver algum irmão que está na sala e por um acaso tem alguma colocação para fazer, alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Nós vamos encerrando então essa primeira parte do estudo aqui, que é a besta que subiu do mar, que sobe do mar. E na segunda parte, provavelmente, é que sobe da terra. É isso, irmão Rogério? É isso mesmo. Isso mesmo. Ok, vamos ver se tem algum irmão que pode fazer alguma colocação. Irmão Robson está na sala, irmão, fique à vontade, viu? Por favor.
Ô Marcelo, por enquanto tá perfeito, viu? A gente só tá aqui bebendo só o estudo do irmão Rogério. Amém, amém. Amém. Ah, entrou lá outro desenho. É do jornal isso aí. Bom, vamos orar? Vamos orar? Agradecer a participação de todos os irmãos que estiveram conosco até esse momento. São 22 horas, está fazendo exatamente 1 hora de estudo. Nós começamos um pouco mais tarde hoje, por conta de a gente eu cheguei tarde aqui, cheguei, dava para iniciar às 8h30, mas nós tivemos que mexer em umas imagens aí, e íamos perder um pouquinho de tempo com isso, então a gente começou às 21 horas, mas o horário mesmo é às 20h30. O próximo estudo agora é no sábado às 16h30. Convido todos os irmãos. Nós vamos gerar esse link um pouco antes para poder divulgar eles. Eu conto com a colaboração dos irmãos aí, com ajuda para poder divulgar esse estudo que é importantíssimo. Mas de qualquer forma, nós já estamos contentes com os irmãos que Deus essa noite separou para ouvir esse estudo, que tenho certeza absoluta que não foi à toa. Vamos orar, irmão Rogério? Vamos. Irmão Marcílio, perdão, eu sei que o irmão tem alguém com o irmão aí, né? Uma amiga sua, ela tem alguma dúvida, irmão Marcílio? Ou ela não pôde participar? Não, ela ficou no começo, mas ela precisou sair. Mas ela já ganhou um livro, Sai Dela, Povo Meu, de mim. Ótimo. E já ganhou um jornal também que eu tenho aqui, já entreguei um jornal para ela. Eu conheci ela na Igreja Universal em 2006, entrei lá em 2005. Conheci ela em 2006 e fui vizinho dela também um tempo. Ela está incrivelmente na igreja até hoje. Ela ouviu um tempo atrás, quando eu encontrei ela, eu conversar alguns assuntos referentes a essas mensagens da verdade presente. Da verdade presente, né? Amém. Exatamente. As 3 mensagens angélicas, o Ministério 4 Anjos, comentei com ela sobre isso aí, ela se lembrou perfeitamente de tudo isso, e ela não tem noção do quanto eu me aprofundei em tudo isso, e ela ficou espantada com isso. Ela falou, não pode ser verdade, você está nisso até hoje. Eu falei, exatamente, esse é o reino. Hoje eu conversava com ela, ela disse que ela falou para mim claramente que Jesus vem buscar uma igreja e não vem buscar uma igreja física, somos o santuário e não placa de igreja. Aos poucos ela vai tomando ciência, vai comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu tenho certeza e ela é chamada de Deus também, porque ao longo do tempo que eu conheci ela, aconteceu várias coisas, algumas coisas eu tive conhecimento, ela me dividiu isso aí, e eu falei, é chamada de Deus, porque senão não estava. E tem muitos irmãos assim ainda na igreja, felizmente ainda, talvez até sendo protegidos lá dentro, mas eu tenho certeza que os chamados mesmo, uma hora ou outra, eles vão ouvir a voz do pastor, reconhecer a voz do pastor, segui-lo e achar pastagem fora do aprisco. Amém. João 10. Vamos orar. Irmão, ora? Por favor. Sim, pode ser. Maravilhoso Deus e Pai, nós mais uma vez nos curvamos ante a Tua sabedoria. É maravilhoso, Pai Celestial, saber que o Senhor tem o controle na Tua mão da história de tal maneira
quem é tão grande como o Senhor, que é o nosso Deus, que pode, Senhor, por amor aos teus servos, por amor ao teu povo nesta terra, fazer com que a história se repita. É maravilhoso, Senhor, saber que tudo, absolutamente, está nas tuas mãos. E o Senhor consegue fazer, Senhor, com que a história se repita, para que a gente possa, Senhor, entender a tua profecia futura, olhando para o que ocorreu no passado. Só aqui, Senhor, nós vemos como o Senhor é superior ao inimigo, Senhor, e imagino que o inimigo, nessas horas, se sinta impotente, Senhor, diante de tanta sabedoria que vem do Senhor, não pelos homens, Senhor. Nós somos apenas pecadores que necessitamos diariamente da tua graça. Mas imaginar, Senhor, que o Senhor, em Apocalipse, disse o que ia acontecer, e o inimigo, mesmo querendo mudar a história, não consegue, Senhor. Mesmo ele tem que cumprir o papel dele dentro da profecia, porque ele não pode mudar a história e não pode, Senhor, contrafazer aquilo que o Senhor disse. É curioso, Senhor, saber, por exemplo, que o Senhor disse que teu filho morreria na cruz do Calvário. O inimigo teria que fazer de tudo para que Cristo não morresse, mas finalmente ele próprio tira a vida do nosso Senhor através dos homens que, infelizmente, não entenderam a armadilha. É maravilhoso saber que o próprio inimigo acaba tendo que cumprir, Senhor, a tua história, para que o teu povo saiba também como ele age. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio desses amados irmãos que estiveram conosco, dessas amadas irmãs que estão conosco, daqueles, Senhor, que um dia estarão ouvindo esta palavra, Senhor, que eles possam ver que não é a voz do homem que fala ao coração deles, mas sim a voz do Cordeiro. Que eles possam saber que esta é a revelação dos céus e não do homem. Que eles possam, acima de tudo, ter o discernimento que vem do Senhor, para que possam entender que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mais que isso, Pai Celestial, que possam todos entender que não havendo profecia, o povo se corrompe. Se as igrejas estão na situação em que estão, é porque não tem profecia nelas, Pai. Por isso, Pai, que o Senhor possa abençoar este hangout, Senhor. Ele é duro, ele é pesado, mas nós sabemos que o Senhor não fere se não for para curar. Nós sabemos que para uma época de grande apostasia, Senhor, somente a verdade presente pode preservar o teu povo de tal engano. Que as pessoas possam, Senhor, esquecer as igrejas, Senhor, e entender que seguir o homem é um perigo muito grande. Nós sabemos que a terra está se prostrando a essa besta. Nós sabemos que a terra finalmente receberá a marca da besta. E milhares, Pai, de cristãos que estão preocupados com o chip, estão preocupados, Senhor, com o www, estão preocupados com essas artimanhas que sim são do inimigo, mas não são a marca da besta, serão finalmente enganados. Não permita, Pai, que isso ocorra com aqueles que buscam a tua sabedoria. É em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos, Pai. Amém. 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 Irmãos, boa noite a todos, boa noite, irmão Robson, boa noite, irmão Rogério, e todos os irmãos que estiveram conosco até agora. É um prazer enorme estar com vocês aqui na sala. Agradeço a atenção de todos. Até sábado, às 16h30, 16h30, vamos continuar com a segunda parte, que é a besta que sobe da terra. Obrigado por tudo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Fica na paz, irmão Rogério e irmão Marcílio. Deus abençoe. Irmão Robson, por favor, me mande seu endereço pelo Face e eu te mando um livro físico do site dela, Povo Meu, tá bem? Pode ser pelo e-mail, irmão Rogério, igual você enviou o gráfico? Eu não sei se eu tenho o site dela, Povo Meu, em e-mail, tá? Mas eu, a menos que o irmão não queira, eu lhe mando de forma gratuita o site dela, Povo Meu, impresso físico, tá bom? Ok, é porque eu não tenho mais o Facebook, então me mande um e-mail. Vou colocar o e-mail aí pro irmão, tá bom? Então tá bom, então, irmão Rogério. Vou colocar o e-mail lá, tá? Ok. Ó, está aí o meu e-mail, ok? O irmão... não, acho que já fechou aqui, peraí. Não dá para mandar aqui, perdão. Irmão Robson. Oi. Rogério@solutions10.com.br.
Ok? Tá anotado aqui. Ok, anotei. Rogério@solutions10.com.br, tá bom? Maravilha, irmão Rogério. Deus abençoe a todos vocês, amados e amadas de Deus, irmã Cris, que Deus a acompanhe sempre, minha amada irmã. Aos irmãos que estiveram conosco pela primeira vez, o irmão Rudney, Deus seja grande em sua vida, meu irmão Rudney, e ao irmão João Martins, que entrou conosco também, a irmã Sueli, a irmã Valéria, enfim, todos, né? Ósculo Santo, amados de Deus. Amém. Amém. Até sábado. Tchau.